pode ser trocado pelo mais. Estudei, mas não fiz boa prova. E como ele indica uma oposição, ele precisa até de uma vírgula obrigatória. Aqui eu deixei sem a vírgula de forma proposital, mas deveria ter uma vírgula. Agora aqui, siga este conselho e terá sucesso. Siga, modo imperativo. Toda vez que eu tenho um modo imperativo de um lado, do outro tenho de ter uma explicação. Então, este E aqui é uma conjunção explicativa. E aqui cabe uma vírgula também. Eu só não coloco a vírgula na oração aditiva. Por mais que você, no primeiro momento, olhe e pense que é a mesma coisa. Mas não é. Quando você para analisar com calma, você vai perceber que as estruturas são completamente diferentes. E se você seguir os conceitos das dicas, vai ficar muito mais fácil. Se você pode pegar o E e trocar por um mais, com certeza é oposição. E se o E vem depois de um modo imperativo, ele com certeza é de explicação. Tranquilo ou não tranquilo? Então o E é uma grande pegadinha para a prova. Cuidado com ele, tá? Vocês não estão escutando, mas eu estou escutando um barulho muito grande. Deve estar rolando uma festa muito grande aqui em Copacabana, cara, porque está um barulho ensurdecedor. Eu estou escutando o estúdio, assim, muito louco, mas vamos lá, vamos continuar. Vem aqui comigo. Agora a gente vai encarar o pois. Opa, o pois. Aí vamos pegar. Como é que funciona esse pois? Gente, o pois, ele pode ter duas classificações normalmente. Ele pode ser um pois conclusivo ou ele pode ser um pois explicativo. Ainda dentro da estrutura coordenativa, tá? É claro que esse pois, ele também pode ser causal, meu companheiro. Ora, quando a gente estudou na aula de ortografia o uso do porquê, você viu o porquê junto e sem acento, que é causal ou explicativo. E para você ter certeza que é um porquê junto e sem acento, você consegue trocar pela palavra pois. Quando tem a estrutura imperativa, é óbvio que aquele porquê é explicativo e é óbvio que aquele pois é explicativo. Agora, quando eu não tenho essa estrutura imperativa, é porque aquele porquê é causal e aquele pois também é causal. Então eu digo assim, não vou à praia porque está chovendo. Troca o porquê e bota o pois. Não vou à praia, pois está chovendo. Este pois e este porquê, eles são causais. Mas agora a gente vai estudar o pois ou conclusivo ou explicativo. Aí se liga só na pegada. Esse pois conclusivo, ele é um pois pós-posto ao verbo, ou seja, ele está depois do verbo. E o pois explicativo, ele é um pois anteposto ao verbo. Então significa que ele está antes do verbo. Caramba, como é que isso funciona, Sidney? De qual verbo? Se tem dois verbos ali na frase. É o verbo da oração ao qual ele faz parte. Então, se é uma estrutura conclusiva e é uma estrutura explicativa, não são estruturas coordenativas, são estruturas coordenativas. Então, significa que primeiro vem a oração coordenada assindética, para depois vir a conjunção, para depois vir a oração coordenada sindética, que tem ou conectivo conclusivo ou conectivo explicativo. Então, naquela oração a qual a conjunção faz parte, como é que vai acontecer? Vai vir uma vírgula e depois, se aparecer logo a conjunção pois, pode matar que é um pois explicativo, porque a oração só vai poder aparecer depois do pois. Agora, se tem a vírgula, e aí tem um blá 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 ali no meio, e aí depois aparece o pois, esse pois com certeza está depois do verbo. Ou depois do verbo, ou para você matar melhor assim, ou entre vírgulas. Porque se ele está entre vírgulas, ele foi
uma conjunção deslocada. E toda conjunção deslocada fica entre vírgulas. Só que aí no momento em que ele foi deslocado de sua posição original, que era ali no meio da conjunção, quer dizer, no meio das orações. E aí, com certeza, se ele estava no meio das orações, ele estava antes do verbo da oração ao qual ele faz parte. A partir do momento que deslocou, ele com certeza foi parar depois do verbo da oração ao qual ele faz parte. Então, é a forma de você macetear também. Se estiver entre vírgulas ou se estiver lá no final da oração, se ele estiver isolado, ele com certeza será conclusivo. Então, volta aqui comigo. A gente bota assim, ó. Precisava de ajuda. Telefonou-me, pois. Então, este pois, ele está depois do verbo da oração ao qual ele faz parte. Ele está lá no finalzinho. Então, ele com certeza é um pois conclusivo. Tanto é que dá para trocar pela palavra portanto, que também é conclusivo. Ó, precisava de ajuda, telefonou-me, portanto. Dá para fazer isso com certeza. Agora, se o pois aqui está no final da oração ao qual ele faz parte, observem que o pois aqui agora na próxima está encabeçando a oração a qual ele faz parte, porque ele veio logo após a vírgula. Então aqui, ó, trocou o shampoo, pois o cabelo estava seco. Então este pois aqui agora, ele é um pois explicativo, porque se ele está encabeçando a oração, se ele veio logo após a vírgula, ele é com certeza um pois explicativo. E aí nós matamos. Então o pois explicativo antes do verbo, o pois conclusivo depois do verbo ou entre vírgulas. Agora olha aqui, ó, um que aqui e um que aqui. Normalmente, quando você estuda o que, você pensa nesse que como conjunção, que a gente acabou de ver lá na estrutura definindo a diferença de coordenação e subordinação como um que é subordinado. E aí você pensa em diversas possibilidades. Enquanto você pensa na conjunção subordinada substantiva, você pensa no que conjunção integrante. Pensa na oração subordinada adjetiva, você pensa no que pronome relativo. Aí você vai para a conjunção subordinativa adverbial, para a oração subordinada adverbial, você vai pensar no que consecutivo, que a gente viu que tem um elemento que é correlacionado, que é o elemento intensificador. Então, tanto que, tal que, tão que, tamanho que, aí você mata. É conjunção consecutiva, é aquela que indica a consequência. Mas você viu também comigo aqui, naqueles elementos correlacionados, que tem o que da conjunção subordinativa adverbial comparativa, que é quando eu consigo colocar o do que. Então, Pedro é mais esperto do que João. Pedro é mais esperto que João. Então, aquele que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Aí a gente pensa que é sempre assim. Agora, olha só essa estrutura, por mais diferente que seja, ela é fato culto da língua. Ó, trabalho que trabalho nesta empresa, trabalho e trabalho nessa empresa. Então está indicando que ele tem o quê? Um acréscimo, uma soma. Então este que, ele é explicativo? Não, ele é aditivo. Agora, olha a próxima. Ligue o ventilador que está calor. Ó, ligue é ordem, é modo imperativo. Então, este que está calor, ele é explicativo. Então, este que na prova, ele pode vir como um que aditivo e ele também pode vir como um que explicativo. É mais comum aparecer como um que explicativo. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar a trabalhar em cima de exercícios de fixação, para que você possa absorver isso muito melhor, beleza? Então vamos lá, ó. Classifica as orações coordenadas destacadas a seguir. Então, se o comando da questão já está dizendo que é coordenada, só são as 5 coordenadas. A aditiva, a adversativa, a alternativa, a conclusiva e a explicativa. Não tem como aparecer subordinada adverbial, ok? Então vamos lá. Vamos comer, Thiago Nunes, que estou morrendo de fome. E aí observem que aqui não é um ato de canibalismo. Eu estou, na verdade, convidando o Thiago Nunes para comer comigo. Observem que tem 2 vírgulas aqui e Thiago Nunes, sintaticamente, está
funcionando como um vocativo. E aí, observem a estrutura aqui, ó. Vamos comer. Aqui eu tenho um modo imperativo. Porque o modo imperativo não precisa ser uma ordem, aquela ordem escrachada. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser uma súplica, pode ser um pedido. Tanto faz. Então, quando eu digo vamos comer, eu não estou, de certa forma, fazendo um pedido, não é um modo imperativo, de certa forma é uma ordem. Então, vamos comer, Tiago, que estou morrendo de fome. Então, se tem modo imperativo de um lado, do outro tem que ter o quê? Um termo explicativo. Então, este aqui, ele é explicativo. Olha a próxima. Alguns leram, no entanto, não entenderam. Se o camarada leu, a gente parte do pressuposto que ele foi capaz de quê? De entender. Só que eles não entenderam. Então, este no entanto, ele marca uma oposição. Ele é um termo adversativo. Então, é a oração coordenada adversativa. Não fiques nervoso, Tiago, pois eu é que fiz os exercícios. Então, além do modo imperativo, este pois ainda está depois de uma vírgula. Ele está encabeçando a oração ao qual ele faz parte. Então, este pois, ele com certeza é explicativo. Olha a próxima. Rodrigo está nervoso, necessita, pois, de calmante. Na língua portuguesa aqui do Brasil, a gente usa muito o pois explicativo, mas em Portugal, eles usam muito o pois conclusivo. Parece ou não parece uma estrutura portuguesa? Ó, Rodrigo está nervoso, necessita, pois, de calmante, necessita, portanto, de calmante. Então, este pois, ele é conclusivo. E eu nem precisava analisar muita coisa, bastava perceber que ele está entre vírgulas. Próximo aqui, cala-te, porque só dizes besteira. Então, o cala-te não é um modo imperativo. Então, este porque só dizes besteira é uma estrutura explicativa. A próxima, a vida é curta, por isso aproveitemos cada momento. Então, já que a vida é curta, eu concluo que eu devo aproveitar todos os momentos. Então, por isso aqui, marca uma oração conclusiva. Olha a próxima. Saia, porque você é execrável, ou seja, é um nojento. Então, já que tem um modo imperativo, a estrutura aqui agora vai trabalhar com o quê? Opa, vamos voltar aqui. A estrutura vai trabalhar com uma explicação. Então, este porquê aqui é um porquê explicativo. Então, matamos essas daqui. E agora, vamos para as questões de concurso público, meu companheiro. A gente acabou de fazer as questões de fixação, acho que já está bem na tua cabecinha. Agora a gente vai fazer de concurso público e a próxima aula é o quê? É das conjunções subordinativas adverbiais, porque tem de ser a sequência para você poder aprender direitinho, ok? Então vamos lá, ó. Primeira questão que a gente tem aí. Os livros de história sempre tiveram dificuldade em falar de mulheres que não respeitam os padrões de gênero. E em nenhuma área essa limitação é tão evidente como na guerra e no que se refere ao manejo de armas. No entanto, da antiguidade aos tempos modernos, a história é fértil em relatos protagonizados por guerreiras. Com efeito, a sucessão política regularmente coloca uma mulher no trono, por mais desagradável que essa verdade soe. Olha o comando da questão. Mantendo-se a correção e a lógica, sem que qualquer outra alteração seja feita na frase, o segmento grifado acima pode ser substituído por... Galera, olha que questão fácil. O elemento grifado é o termo no entanto. Se você já gravou as conjunções, você sabe que o no entanto é uma conjunção adversativa. Se o camarada quer uma troca mantendo a correção e a lógica, eu tenho de trocar por uma outra conjunção que? Uma outra conjunção adversativa. Então aqui, ó, a resposta já é a letra A de cara, porque o todavia
é uma conjunção adversativa. Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessivo. Por que não pode ser o embora? Porque o embora é concessivo. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto, ele é explicativo. E por que não pode ser o ainda que? Porque o ainda que também é concessivo. Então, meu companheiro, a única resposta é a letra A. Então, gabarito da questão 1, letra A. Vamos para a questão 2. Questão 2 está assim, ó. No período, paredes ficaram tortas, animais enlouqueceram e as plantas caíram. Temos. E aí você começa a reparar que o camarada começa a falar das orações, das classificações. Então, eu tenho quantas orações? Eu tenho 1, 2, 3. O número de verbos define o número de orações que a gente tem ali. Então, nós temos 3 orações. Detalhe, ao olhar para a estrutura, eu percebi que não apareceu um que. Então, eu já começo a desconfiar que não é uma oração subordinada substantiva e uma oração principal que tem ali, assim como também não vai ser uma oração subordinada adjetiva e uma oração principal. Eu já começo a analisar e perceber que eu vou ter uma oração coordenada ou terei uma subordinada adverbial. Vai depender da conjunção que vai aparecer ali. E se aparecer. Porque se não aparecer conjunção e eu tiver uma sequência de orações, eu tenho apenas orações coordenadas assindéticas. Então vamos lá. A primeira, paredes ficaram tortas. Eu sou capaz de entender. Então, já percebi que é uma oração coordenada. Animais enlouqueceram. Eu também sou capaz de entender. E plantas caíram. Eu também sou capaz de entender. Detalhe, apareceu uma conjunção. Que conjunção? A conjunção E, que é aquela que indica o quê? A soma. Então, eu tenho 2 orações assindéticas antes e depois eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Letra A, 2 orações coordenadas assindéticas. Opa, até aí tá tudo certo. E uma oração subordinada substantiva. Opa, errou. Ele deveria ter colocado e uma oração coordenada sindética aditiva. Aí estaria correto. Letra B, 3 subordinadas substantivas. Não, eu tenho 3 orações coordenadas. 2 assindéticas e uma coordenada sindética aditiva. Letra C, 3 orações coordenadas. Opa, isso está certo. Então, por enquanto, é o meu gabarito. Mas vamos dar uma olhada nas próximas para ver se tem alguma coisa aqui que possa ser uma pegadinha. Letra D, 4 orações coordenadas. Impossível, porque só temos 3 orações. E letra E, uma oração principal e 2 orações subordinadas. Impossível, porque eu não tenho nenhuma estrutura de subordinação. Ok? Então vamos lá, gabarito com certeza, letra C de casa. Vamos para a terceira questão. Terceira questão está aí, ó, meu parceiro. Entenda o cálculo do IDH municipal. IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Olha que bonitinho. Vamos lá. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação, alfabetização e taxa de matrícula, longevidade, expectativa de vida ao nascer e renda, PIB per capita. Ou seja, a renda por cabeça ali, né? Mas também é utilizado para aferir o nível de desenvolvimento humano de municípios. Vamos dar uma olhada no comando da questão, depois a gente volta aqui para o texto. Ele diz assim, de acordo com as informações do texto, ao lado, que na verdade está acima, entenda o cálculo do IDH municipal, IDHM, e considerando o tema por ele focalizado, julgue os itens que se seguem. Aí o comando é o seguinte, a ideia adversativa da conjunção mais se estabelece entre países e municípios. E aí você volta e observa que aqui apareceu a estrutura mais também. Aí nesse momento você vai pensar, caramba, ferrou. Não é adversativo esse mais é aditivo. Só que aí lembra na hora que a gente estava estudando a correlação, para ser o mais também uma estrutura
aditiva, ela precisa de um elemento correlacionado, que é a estrutura não só. E aí você vai ler, e não vai achar esse não só. Então aqui realmente não é aditivo. Ele realmente, como está dizendo a questão, ele é adversativo. E aí você vai fazer uma leitura. Ó. Ele diz que é um adversativo entre países e municípios, né? A diferença que tem aqui, né? A ideia de adversidade. Então vamos lá. Vamos pegar. Eu tenho os países e os municípios. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países. Então, foi criado para países apenas. Mas também é utilizado para municípios. Não é relação de soma, não? Não. É uma relação de oposição. Porque ele foi criado para quê? Para países. E a gente quebra a lógica. Porque ele acaba sendo criado para países, mas foi utilizado nos municípios. Então aí é que mora a pegada. Essa questão, ela é ótima, ela derruba meio mundo de gente. Então aqui, quando ele diz que estabelece a ideia de adversidade, né, a adversativa da conjunção, realmente estabelece. Então aqui, ó, a ideia adversativa da conjunção mais se estabelece entre países, realmente, porque foi criado para países, essa é a lógica, mas foi utilizada também para município. Então, aí está a oposição, a quebra da lógica, a ideia adversativa. Então, o gabarito da questão 3 é certo. Pode anotar aí, ok? Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. Contudo, está começando com a conjunção adversativa. Vamos ver se vai trabalhar em cima disso. Essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas. Reis, né? Reis é o caramba, né? Reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. A substituição do vocábulo senão, que está aqui, ó, por senão separado, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto. E aí pensa comigo, na aula de ortografia, a gente viu a diferença do senão junto para o senão separado. E aí lembra que a gente menciona os valores semânticos? Esse senão junto, ele é um senão de oposição, ele é um senão adversativo. E o senão separado, ele é um senão de condição. Aí olha a malícia do avaliador, ele diz assim, ó, a substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto. Aí você pensa, caramba, realmente prejudicaria o sentido do texto, afinal de contas o senão junto é oposição, o senão separado é condição, pô, questão certa. Só que é o seguinte, da mesma forma que eu não posso nunca trocar um porquê junto por um porquê separado, porque ele é completamente diferente, e eu também não posso trocar o acerca junto por um acerca separado, ou apenas pelo cerca, porque são estruturas completamente diferentes, é impossível que eu troque o senão junto pelo senão separado. Afinal de contas, aqui tem um valor de oposição. Como é que eu, no meio de um valor de oposição, eu vou colocar uma estrutura que indica a condição? É impossível. Então, não está correto gramaticalmente, porque simplesmente não dá para trocar. Então, a questão 4, ela está errada. Agora, realmente alteraria o sentido, mas não tem nem como trocar. Porque é impossível. Eu teria de fazer um outro tipo de construção. Não daria apenas para eu trocar o senão junto por o senão separado. Eu teria de modificar muitas outras coisas aqui para que isso fosse possível, ok? Então vamos lá. Vamos para a quinta questão. Quinta questão está aqui, ó. Vitor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza. Galera,
Vitor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza. O elemento grifado na frase acima tem o mesmo sentido de. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer, eu tenho de identificar o valor semântico daquele porquê. E aí a gente já viu aqui na aula, né, galera? Por quê? Normalmente, ou é causal ou é explicativo. Se a nossa aula é de conjunções coordenativas, aquele porquê ali, você pensa, opa, ele é explicativo, né, Sidney? Mas não, eu posso fazer uma brincadeira aqui contigo, por que eu não posso? Pô, estou trabalhando as conjunções, já que eu estou trabalhando as questões de prova, eu vou trabalhar pegadinhas. Quando é que aquele porquê vai ser um porquê explicativo? Quando tiver antes um modo imperativo. E aqui tem um modo imperativo? Não tem. Então, quando eu digo, Vitor fracassou porque cedeu uma predisposição da natureza humana, eu tenho um porquê causal. Observem que tem uma relação de causa e consequência. A causa é o camarada ter cedido a predisposição da natureza e a consequência é ter fracassado. Então aqui, este porquê é causal. E agora a gente vai buscar, no meio das opções, uma estrutura que seja causal. O ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Esse ainda que, ele é concessivo. Conquanto, ele também é o quê? Concessivo. Enquanto, é temporal. E o embora é concessivo. Caramba, só sobrou a letra E. Uma vez que é causal igual ao porquê. Tanto é que dá para trocar. Dá para eu dizer, Vitor fracassou, uma vez que cedeu uma predisposição da natureza humana. Então, o gabarito da questão 5 é a letra E. Tranquilo? Meu companheiro e minha companheira. Então, vamos lá. Para a gente conseguir ampliar este conteúdo que a gente trabalhou aqui, a gente tem que seguir uma sequência lógica. Então, a próxima aula, conjunções subordinativas. Beleza? As adverbiais. E aí depois a gente vai trabalhar a oração subordinada como um todo, para entender a diferença da substantiva para a adjetiva para a adverbial. Sem contar que você ainda tem também de utilizar aquele materialzinho de apoio que eu coloco lá no menu documentos gratuitamente no site cidconcursos.com.br. Ok? E para finalizar aí, só uma mensagem, né? Deixa eu sair da frente. Galera, para ter sucesso é preciso primeiro acreditar que podemos. Depois de assistir um conteúdo que às vezes pode parecer tão chato para alguns, mas para outros é até bacana, tão interessante, mas não adianta. Você está estudando porque tem um foco. E se você se perder no meio do caminho, esse foco vai embora, companheiro. Esse objetivo, aquilo que você quer vai escoar por entre os dedos. Não adianta você pensar assim, mas fulano está estudando há 5 anos, fulano estuda 10 horas por dia, tem como competir com esse cara não. Se você pensar assim, realmente não tem como você competir. É claro, você tem de ser consciente. Não adianta você achar que abre o edital hoje, a prova é daqui a 1 mês, 2 meses e você tem total condição de competir com um camarada que está estudando há 3 anos. Óbvio que você não tem. Agora, se você botar na sua cabeça que você é capaz de estudar como qualquer outra pessoa é capaz de estudar e começar a se organizar e cair para dentro, meu companheiro, e acreditar em você, pode ter certeza, você vai conquistar qualquer objetivo. Qualquer um. Seja no mundo profissional, seja no mundo pessoal, seja num relacionamento, você tem de acreditar primeiro em você. E aí você começa a conquistar as coisas. Vamos lá, meu companheiro, avalie a aula, por favor, porque a gente sempre faz com muito carinho, não é verdade? Então é isso daí, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.